Meus irmãos, na manhã de hoje, conforme nós estamos trabalhando, nós vamos tentar encerrar a série de estudos que estamos a fazer sobre a responsabilidade social da igreja. Na verdade, é um estudo só, mas em virtude da sua extensão, estamos dividindo em partes. No primeiro momento, na nossa introdução, nós levantamos a problemática que há nesse tema, e quando nós falamos de responsabilidade social, não necessariamente nós estamos falando dessa responsabilidade social que geralmente nós ouvimos das pessoas, escutamos das pessoas, mas a responsabilidade social no que diz respeito ao cuidado que nós devemos ter, a assistência que nós devemos dar àquelas pessoas mais carentes, quer sejam elas irmãs em Cristo, quer sejam elas pessoas não salvas ainda. Então, nós vimos a dificuldade. E essa dificuldade, de certa forma, ela é explicada pela queda de Adão, o pecado e suas consequências que transformou o nosso coração um tanto quanto insensível, um tanto quanto indiferente às necessidades decorrentes dos nossos próximos ou do nosso próximo. Então, foi essa problemática que nós levantamos na palavra introdutória. E aí, no primeiro ponto da nossa lição, nós enfocamos a realidade da pobreza, a realidade das injustiças, que nós conseguimos constatar e observar, repito, não só hoje, mas também quando nós olhamos para o passado. Muito embora Deus tenha dado na sua lei algumas prescrições que tentavam justamente atenuar, diminuir o sofrimento das pessoas, e aí a gente fez aquela consideração em Deuteronômio capítulo 15, a gente sabe que infelizmente, pela dureza do coração humano, pela sua insujeição à palavra do Senhor, muitas vezes nós temos que nos deparar com situações de injustiça, de pobreza, de dificuldade por parte das pessoas. E por isso, alguns dos profetas se levantaram denunciando esse pecado, denunciando essa omissão por parte do povo de Deus, por parte do povo de Israel. Foi o primeiro ponto da nossa mensagem. Na semana passada, que foi o segundo ponto, nós consideramos um exemplo prático de uma igreja que se envolvia na ação social no sentido da responsabilidade que ela tinha em relação aos seus membros. E tomamos como base a igreja de Jerusalém. E vimos que aquela postura que a igreja ela tomava em relação aos menos favorecidos, ela era decorrente de uma força, de uma espiritualidade, de uma vida de piedade que se desdobrava em ações práticas e que, dentre várias ações, a gente percebe esse cuidado, esse zelo em relação aos menos favorecidos. E aí nós vimos como a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela se comportava diante das carências, diante das necessidades das pessoas. Inclusive, não só vimos a igreja lá de Jerusalém, mas também nós vimos o trabalhar da igreja lá na cidade de Antioquia. Então, nós observamos justamente esses pontos na semana passada, dando uma geral ali no livro de Atos. O tema, meus irmãos, se fôssemos discorrê-lo em mais detalhes, em mais especificações, com certeza careceria que nós passássemos outros domingos a estudar. Contudo, conforme foi falado aqui pelo nosso irmão superintendente, em virtude de nós estarmos fazendo essas classes únicas e, de certa forma, termos suspendido as demais lições para adolescentes, jovens e também aqui para a classe dos adultos, eu vou tentar concluir a lição na manhã de hoje. Eu até havia pedido aos irmãos que lessem o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós encontramos algumas diretrizes que nos dão uma visão concreta acerca da assistência, acerca da ajuda que nós devemos dar aos menos favorecidos. E aí, só estudando o capítulo 8 de 2 aos Coríntios, nós vimos ali 8 princípios. Então, se nós fôssemos somar com os princípios que nós temos em 2 aos Coríntios, aí ia passar de 15 princípios. Então, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai concentrar a nossa atenção no capítulo 8, pelo menos em parte do capítulo 8, e aí, no outro momento, pode até ser no domingo à noite, a gente pega 2 domingos aí para poder fazer a exposição
do capítulo 9 de Coríntios, mas pelo menos com essa base que a gente vai estar lançando na manhã de hoje, já trabalhando o capítulo 8. Então, eu havia pedido que os irmãos lessem capítulo 8, capítulo 9, mas não vai dar tempo da gente poder considerar esses princípios nesses dois capítulos. Então, vou separar apenas um, pelo menos parte do capítulo 8, a gente vai trabalhá-lo e depois, num outro instante, num outro momento, até mesmo à noite, no domingo à noite, a gente pode fazer essas exposições. Abram aí Gálatas 6:10 e já abram também o texto que nós vamos concentrar nossa atenção, 2 aos Coríntios capítulo 8, porque aí a gente já passa de um para outro. Eu vou tentar ser o máximo sucinto aqui na exposição, para dar tempo depois da gente ter alguns questionamentos, algumas perguntas, que aí eu vou tentar expor logo e depois a gente vai para esses momentos de pergunta, de questionamento, de observação, que porventura os irmãos tenham a fazer, ok? Então vamos lá, todos juntos a uma só voz, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10, assentados mesmos como os irmãos se encontram. Leiamos ou recitemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, eu estava misturando com o texto. Vamos lá. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mais uma vez. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Gálatas 6:10. Muito bem, meus irmãos. Agora, vamos abrir aí, 2 aos Coríntios, capítulo 8. Vamos tentar nos ater até o versículo 15, nessa manhã de hoje, pegando aqui esses 8 princípios. Mas, na verdade, se você ler o restante do 8, todo o capítulo 9, você vai ver esse tema sendo abordado por parte do apóstolo Paulo. Se der tempo, a gente consegue fazer alguma observação aqui no restante do capítulo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga,
mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e, assim, haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Pois bem, meus irmãos, conforme nós falamos, essa terceira parte, essa última parte do nosso estudo, ela vai versar justamente sobre alguns princípios, algumas regras que se fazem presentes quando nós estudamos acerca da assistência que nós devemos prestar aos menos favorecidos, aos carentes. E a semelhança do que nós vimos na semana passada, quando nós consideramos o exemplo prático da igreja primitiva, nós temos diante de nós, aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 9, mais um exemplo prático, mais uma realidade prática, não teórica, acerca do cuidado, acerca da atenção que nós devemos ter em relação aos mais pobres. E foi como Paulo falou, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, nós devemos fazer o bem a todos. É claro que ele faz um destaque, principalmente aos da família da fé, mas não só os crentes, bem como os descrentes, ambos os grupos, eles devem fazer parte do nosso campo de atuação, do cuidado, da assistência que nós devemos ter diante dos sofrimentos, das privações, das necessidades que muitas vezes nós passamos aqui neste mundo, que muitas vezes nós passamos aqui nesta vida. Então, qual é o contexto aqui desse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9? O interesse que Paulo tem com os irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judeia, que estavam se deparando com uma grande fome naquela localidade. O apóstolo Paulo, ele tem ciência desse fato. Essa fome, muito provavelmente, ela foi profetizada lá em Atos capítulo 11 pelo profeta Ágabo, conforme nós vimos, inclusive despertando o interesse, inclusive despertando a ajuda dos irmãos da igreja lá na cidade de Antioquia. Então, aqui nós vemos a continuação desse trabalho. Aqui nós vemos a continuação desse cuidado que Paulo ele estava tendo para com os cristãos carentes lá na cidade de Jerusalém. E é interessante, nós devemos ler essa passagem de 2 Coríntios conectada com a passagem de 1 Coríntios capítulo 16. Não sei se vocês se lembram, mas eu quero fazer aqui uma breve recordação. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 16. Aqui existe o interesse inicial do apóstolo Paulo, inclusive na carta que ele escreve aos Coríntios, despertando aos irmãos lá daquela cidade, para que eles ajudassem os irmãos lá da cidade de Jerusalém. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 até o versículo número 4. Inclusive, em algumas Bíblias, tem aí em negrito o destaque, acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Aí Paulo até faz a instrução que deveria ser no domingo, que eles deveriam se organizar, arrecadar todos os donativos, para que quando Paulo fosse lá, ele pudesse trazer os donativos. Só que aconteceu um problema. Já fazia um ano que o apóstolo Paulo tinha feito essa recomendação lá em 1 Coríntios capítulo 16. E aí não houve uma evolução, não houve um progresso por parte dos coríntios de quê? De fazer efetivamente o levantamento daquela oferta. Enquanto isso, os cristãos lá da cidade de Antioquia já haviam feito o levantamento das suas ofertas. Enquanto isso, os macedônios, eles também já haviam feito o levantamento das suas ofertas, pegando ali principalmente a igreja de Filipenses, mas aí estava faltando. Estava faltando quem? Estava faltando os irmãos lá da cidade de
Corinto. Já passou um ano, os irmãos não estavam mobilizados, pelo menos não tinham concluído esse trabalho de arrecadação de fundos para poder doar aos irmãos lá de Jerusalém. Aí Paulo, na sua segunda carta, aproveita uma parte dessa carta e volta para o assunto. Porque muitas vezes, principalmente quando é na questão de doar, a gente tem uma tendência de esquecer, né, meus irmãos? É como diz aquela linguagem popular: quem me deve eu não esqueço, mas a quem eu devo eu esqueço. Então, às vezes, nós passamos por essas situações. Nos esquecemos dos compromissos que nós assumimos, nos esquecemos das responsabilidades que nós assumimos. Então, é por isso que, vez por outra, a gente tem que ser lembrado. E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele faz essa lembrança aqui nesse trecho e vai discorrer pelo assunto até chegar no capítulo 9. Então, aqui, meus irmãos, o contexto é esse. A necessidade que havia lá na igreja de Jerusalém, na região da Judéia, a mobilização que aconteceu entre as igrejas da Macedônia, pegando a igreja de Filipenses, a igreja de Tessalonicenses, e também das igrejas da Acaia, pegando sobretudo aqui a igreja da cidade de Corinto. A grande diferença, conforme nós falamos, foi que os irmãos coríntios, eles não progrediram naquela tarefa, naquela atividade. Então, a partir dessa lembrança que o apóstolo Paulo faz, a partir dessa recordação que o apóstolo Paulo faz aqui, capítulo 8, capítulo 9, nós encontramos alguns princípios, algumas normas que devem nortear a ajuda, a assistência que nós devemos prestar aos carentes, que nós devemos prestar aos necessitados, iniciando com os da família da fé e se estendendo aos demais. Ok? Então, quais são, meus irmãos, quais são, minhas irmãs, os princípios que devem nortear a assistência que nós devemos prestar aos menos favorecidos? Aqui, especificamente, a assistência aos santos. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a assistência aos santos, ela é uma graça. A assistência aos santos, ela é uma graça de Deus. Essa é a primeira visão que nós devemos ter e que muda tudo na compreensão que nós devemos desenvolver em relação à assistência aos menos favorecidos. Infelizmente, muitos de nós, por não termos essa compreensão exata, muitas vezes a gente vê a obrigação que repousa sobre nós, como a obrigação que repousa sobre nós de ajudar, de auxiliar, como um fardo, como obrigação, como uma carga. Não é, meus irmãos, não é. E não é pelo ensinamento que nós temos na palavra do Senhor. Ao contrário desse sentimento, que muitas vezes, infelizmente, se faz presente no nosso coração, sempre que nós somos incitados a ajudar, sempre que nós somos incitados a colaborar com alguém, a Bíblia diz que quando nós assistimos, em especial quando nós assistimos aos santos, esse processo, na verdade, é a demonstração da graça de Deus em nossas vidas. E é justamente isto que o apóstolo Paulo fala. É justamente isto que o apóstolo Paulo coloca aqui. Quando nós assistimos aos santos, quando nós estamos assistindo aos carentes, na verdade, nós estamos participando da obra da graça de Deus. E onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos nos versículos 1, no versículo 4 e também no versículo 6. Vamos ler aí, por favor. 2 Coríntios 8, versículos 1, versículos 4 e também o versículo número 6. A assistência aos santos é uma obra da graça, ou é uma graça. Olhem só o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Versículo 1. Também, irmãos, falando ele aos coríntios, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Prestem atenção aqui na aparição dessa expressão, a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo a menção da disposição que os macedônios tiveram de recolherem uma oferta, levantarem uma campanha em prol de quem? Em prol dos judeus. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele fala acerca disso, como é que ele sintetiza? Ele sintetiza
como uma obra da graça de Deus, como um favor imerecido do Senhor. Mas não só isso, versículo 4, seguindo, demonstrando o exemplo aqui dos macedônios, pedindo-nos com muitos rogos, no caso os macedônios, a graça de quê? De participarem da assistência de quem? Dos santos. Olha só aí, a graça de participarem da assistência aos santos. Então, quando nós assistimos, meus irmãos, quando nós assistimos, minhas irmãs, aqueles que são carentes, sobretudo aqueles que são carentes entre nós, quando eu falo entre nós, eu falo entre nós que compomos a igreja de Deus. Isso nada mais é do que uma demonstração da graça de Deus na nossa vida. Participar do auxílio, participar da ajuda, contribuir com os menos favorecidos é graça de Deus na nossa vida, não é obrigação, não é fardo, não é alguma coisa assim que você deve ver de maneira penosa, não, mas você deve se alegrar, porque de certa forma isso revela a graça de Deus nas nossas vidas. Como é diferente da visão humana que muitas vezes nós temos, né? Que muitas vezes é centrada tão somente em nós mesmos e nós não vemos a necessidade daquelas pessoas que estão próximas a nós. Então Paulo fala isso no versículo 1, Paulo fala isso no versículo 4, Paulo vai falar isso no versículo 6. Olha só o que nos diz aí o versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Que graça? A graça de levantar a oferta aos irmãos da igreja de Jerusalém. É bem interessante, meus irmãos, só um parênteses aqui, quando você olha do versículo 16 até o versículo 24, você vai ver as recomendações que o apóstolo Paulo faz em relação à maneira como essa oferta deveria ser levantada. O apóstolo Paulo não vai participar diretamente. Ele vai enviar um dos seus auxiliares, Tito, e juntamente com Tito, mais 2 auxiliares, para que eles pudessem fazer toda a logística do levantamento da oferta. É por isso que ele faz menção aqui de Tito, que foi para a cidade de Corinto, se deslocou lá para poder implementar junto àqueles irmãos tudo aquilo que faltava, para que eles recolhessem as ofertas e assim a destinasse lá aos irmãos de Jerusalém. Então Tito aqui age como um intermediador, como um organizador em todo esse processo. E Paulo fala dele aqui, mostrando isso, que Tito estava também participando dessa obra da graça de Deus. Então, assistir aos santos é graça. Assistir aos santos é favor imerecido do Senhor. A grande questão que a gente pode levantar, a grande questão que a gente pode colocar é, mas por que isso? Porque em dar você tem graça. Porque em contribuir você tem graça. Porque em auxiliar você vê a graça de Deus. Simples, meus irmãos, por 2 razões. Simples, por 2 motivos. Em primeiro lugar, é graça, porque a tendência humana é fechar a mão diante das necessidades das pessoas. E aí, quando nós experimentamos da graça de Deus, quer seja na salvação, quando nós experimentamos da graça de Deus na nossa vida, e nós entendemos todo o processo através do qual nós fomos salvos, e nós entendemos tudo aquilo que Deus faz conosco ao longo da nossa vida, então o que é que a gente faz? Pela consciência dessa graça, a gente abre a mão, voluntariamente, a gente abre a mão generosamente, a gente abre a mão voluntariamente. Então é por isso que contribuir é graça, porque, repito, a tendência humana é fechar a mão diante das necessidades, diante das carências, diante das aflições das pessoas. Mas não só isso. Em segundo lugar, contribuir é graça, porque é o privilégio que Deus nos concede de sermos seus cooperadores na assistência aos santos. É o privilégio que Deus nos concede, eu, a mim, a você, a cada um de nós, de podermos participar, de podermos ser auxiliares dele, de Deus, na assistência aos santos. Meus irmãos, Deus ele não vai descer do céu para suprir a carência de alguma pessoa, não. Ele vai fazer isso através de instrumentos, ele vai fazer isso através de meios.
E um desses instrumentos, um desses meios, sou eu, é você, é cada um de nós. Então, quando Deus nos coloca dentro dessa realidade, isso é graça porque nós estamos auxiliando ao trabalho de Deus de não deixar desamparadas as pessoas. Sobretudo, não deixar desamparar os seus santos, porque Deus não deixa os seus santos desamparados. É como diz o salmista, entendeu? Fui moço, ainda velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Essa é a promessa que nós temos de Deus. Essa é a promessa que nós temos na palavra do Senhor, que Deus vai nos dar, talvez não muito, mas nos dará o suficiente para que nós possamos nos manter nessa vida. E diante dos flagelos, diante das dificuldades, diante das tribulações, o que é que Ele vai fazer? Ele utilizará os seus servos, eu, você, cada um de nós, para que isso possa ser concretizado na vida dos seus santos. Então, por isso também, participar da assistência aos santos é graça de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, porque a tendência é fecharmos a mão e não abrirmos. Em segundo lugar, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo auxiliares de Deus no cuidado que Ele dispensa às pessoas, mas em especial no cuidado que Ele dispensa aos seus. Então, este é o primeiro princípio. Esta é a primeira verdade que nós encontramos dentro da assistência aos santos. Ela é uma manifestação da graça de Deus. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vamos seguir, né? Para a gente ganhar tempo. Aí no final, os irmãos colocam aí as dúvidas e as perguntas. Em segundo lugar, a assistência aos santos, meus irmãos, a assistência aos santos, minhas irmãs, deve ser feita com alegria. A assistência aos santos, ela deve ser feita com alegria. Na verdade, acaba sendo uma consequência do entendimento que nós devemos ter, que assistir aos santos é graça. Quando nós obtemos essa compreensão, quando nós obtemos esse esclarecimento, então o que é que vai nos mover? Qual vai ser a nossa motivação? Qual deve ser o nosso estímulo na ajuda aos santos? A gente vai fazer isso não contrariado, a gente vai fazer isso não irritado, contra a nossa vontade, não, muito pelo contrário. A gente vai fazer com sentimento alegre, com sentimento de satisfação em nossas vidas. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Olhem aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, a parte inicial do versículo 2. Diz o seguinte, só a primeira parte do versículo 2. Porque, Paulo falando dos macedônios, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. É bem interessante, porque do versículo 1 até o versículo 6, quando Paulo ele vai estimular os coríntios a fazerem essas contribuições, ele usa como parâmetro, como modelo, como padrão, a igreja lá dos macedônios, que envolvia a igreja de Bereia, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, que era a região da Macedônia, né, que ficava ao norte, vamos assim dizer, da Grécia. Então, Paulo, ele faz menção aqui justamente a esses macedônios, que, embora estivessem passando muita prova de tribulação, quem não se lembra, como a igreja de Filipos, logo na sua fundação, ela foi atribulada. Quem não se lembra que a igreja de Tessalônica, logo na sua fundação, ela também foi atribulada. Tanto é que o apóstolo Paulo, referindo-se aos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele nem conseguiu passar muito tempo lá, por causa da perseguição. Então, tanto os filipenses como também os macedônios, eles eram muito perseguidos por causa do evangelho. Mas não só perseguidos, eram irmãos que, financeiramente falando, não dispunham de muitos recursos. É certo que quando nós trabalhamos com a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, era uma igreja que era uma cidade, vamos assim dizer, caracterizada pela existência de minas, mas que o Império Romano a explorava e a explorava muito e gerava uma grande pobreza entre aquelas pessoas, como consequência entre os cristãos. Mas veja, que mesmo na escassez, veja, que mesmo com o resumo dos recursos, os irmãos, eles manifestaram abundância de alegria na ajuda, no auxílio aos menos favorecidos. Porque, infelizmente, meus irmãos, muitas vezes acontece isso.
Muitas vezes a gente justifica as nossas limitações financeiras muitas vezes a gente justifica as nossas limitações financeiras para não ajudar aquelas pessoas que carecem, aquelas pessoas que ajudam. É certo que quando você tem essa limitação, existem algumas dificuldades, mas será que você é privado de um todo? Será que você é privado de ajudar, mesmo que seja com pouco? E aqui eu me lembro do episódio da oferta da viúva pobre, que apesar de ter dado pouco, deu mais que todo mundo por causa da motivação do seu coração. Então, muitas vezes nós nos desculpamos, muitas vezes nós nos justificamos nas nossas limitações, mas a gente olha aqui para a palavra, e a gente vê entre os macedônios, que era uma igreja pobre, que era uma igreja relativamente sem recursos, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo fala que eles abundaram na alegria, entendeu? Na satisfação, no prazer de ajudar os santos. Tinham muito? Não, tinham pouco, mas valeu muito o pouco que eles fizeram. Porque eles fizeram como? Eles fizeram com alegria. Então, é essa compreensão que nós devemos ter. É essa compreensão que deve fazer parte do nosso coração. Sempre que nós tivermos oportunidade, meus irmãos, e nós temos muitas, de ajudar as pessoas, quer sejam aquelas salvas, quer sejam aquelas não salvas, que nós façamos, mas façamos, sobretudo, movidos pelo sentimento de alegria, porque é assim que a palavra de Deus nos mostra, é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, a contribuição aos santos, ou a assistência aos santos, ela deve ser feita como? Ela deve ser feita com alegria. Então, em primeiro lugar, a assistência aos santos é graça de Deus, é uma graça de Deus. A assistência aos santos deve ser feita com alegria. Em terceiro lugar, a assistência aos santos deve expressar a nossa generosidade. A assistência aos santos, ela deve expressar a nossa generosidade. Generosidade, meus irmãos, é uma palavra que cada vez mais está fugindo, do nosso vocabulário. Difícil, quando você vê uma pessoa generosa, você vê como algo que seja um pouco incomum, Por quê? Por causa desse sentimento egoísta que muitas vezes a gente desenvolve na nossa vida, e aí tem todo o egoísmo que a gente observa no mundo, e aí se soma as duas coisas e nos deixa totalmente centrados em nós mesmos, quando na verdade a generosidade ela deve ser uma marca do cristão. E quando nós assistimos aos santos, quando nós ajudamos aos menos favorecidos, nós estamos justamente expressando isso, essa generosidade, esse desejo sincero de ajudar, esse desejo sincero de auxiliar, não esperando nada em troca, porque a gente vive muito disso, Eu dou porque recebo, ou eu vou dar porque eu vou receber. Não, mas de você se prestar a ajudar de maneira sincera, de maneira genuína, de maneira verdadeira. Então isso, na verdade, é o que caracteriza o sentimento generoso que deve existir em nossas vidas. Por quê? Porque esse é o exemplo que nós encontramos, sobretudo, na palavra do Senhor. Mais uma vez, volte para o versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 todo, mas eu quero chamar a atenção agora, não a primeira parte, mas sim a segunda parte. Paulo, ele continua o seu depoimento, falando em relação à disposição, à voluntariedade dos macedônios, além deles contribuírem com alegria, o fato deles contribuírem expressou justamente a generosidade que havia em seus corações. E depois, a gente vai para o capítulo 9, versículo 5, aqui Paulo já estimulando os coríntios, certo? Então, acompanhe conosco, 2 Coríntios 8, versículo 2, diz o seguinte: porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha só agora, meus irmãos, olha só agora, preste atenção o que Deus nos fala aqui na sua palavra. E a profunda pobreza deles quem? Dos macedônios, em especial dos filipenses, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está vendo aí? A pobreza deles, e mesmo naquela situação, a disposição para ajudar os carentes, isso revelou ainda mais o quê? A generosidade. Porque quando você tem muito e dá, você não deixa de ser generoso, Desde que a motivação seja certa. Mas aí você fica concluindo, A pessoa já tem muito, Então,
Qual é a obrigação? Você já tem muito, né? Você vê aí essas pessoas que são ricas, ricas mesmo, né? Eu me lembrei agora de um dos donos do Banco Safra, né? O Banco Safra ele é um banco administrado por judeus, né? E quando houve aquele incêndio lá na Catedral de Notre Dame, na França, ela deu uma oferta considerável na recuperação, milhões e milhões de reais, entendeu? De uma lapada só, como diz o outro. Então, você olha assim, não, a pessoa já tem muito dinheiro, então ser generoso não é muita coisa assim. Mas aqui Paulo fala do exemplo oposto, de pessoas que eram pobres. E na pobreza elas se dispuseram a ajudar. E quando elas fizeram isso revelou ainda mais a generosidade delas. Por quê? Elas deram, elas auxiliaram, elas ajudaram, mesmo tendo pouco. E isso se destacou na vida dos irmãos lá de Filipenses, dos macedônios, mas em especial dos filipenses. Então, meus irmãos, a assistência aos santos, ela gera isso. Ela expressa a nossa generosidade, o nosso amor ao próximo, entendeu? O dar sem querer receber, a sinceridade do nosso coração. Então, 2 Coríntios 9,5, só para completar esse item aqui. 2 Coríntios 9,5. Paulo aqui já estimulando, né, os coríntios. Na verdade, ele já tinha feito isso desde antes, mas aqui ele completa. Olha só. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, Tito e os 2 auxiliares, que iam organizar toda a logística, né, da contribuição dos santos, conforme nós já falamos, e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta, e agora prestem atenção, como expressão da generosidade e não da avareza. Gente, como tem crente avarento, né? Parece papagaio lá no negócio lá, não abre nem a pau, viu, meu amigo? Parece a pessoa que vai atravessar o oceano com um sorrisal, entendeu? Vai chegar lá na Europa e o bicho vai estar intacto, entendeu? Não entra nada. Isso é ruim, meus irmãos, isso é ruim. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está estimulando aqui aos coríntios, entendeu? Ele está dizendo que vai mandar Tito, vai mandar os irmãos para organizarem toda a logística da oferta, para que quando Paulo fosse lá já estivesse tudo pronto. E aquilo ali representaria a expressão não de avareza, mas expressão de generosidade. Já fazia um ano que os irmãos iniciaram a mobilização, mas aí pararam, ninguém sabe por quê, né? E aí Paulo vai, reaviva a memória deles, e aí chama a atenção para esse fato. Demonstrem a generosidade de vocês, demonstrem a bondade de vocês, demonstrem a misericórdia de vocês, como? Auxiliem. E é bem interessante, quando a gente faz uma comparação, sob o ponto de vista econômico, quando a gente contextualiza essa passagem aqui, os coríntios, meus irmãos, eles tinham muito mais recursos do que os macedônios, em termos materiais, em termos financeiros, muito mais recursos, mas veja como são as coisas, de onde menos se espera é de onde mais sai, né? E de onde mais se espera é de onde menos sai, porque a cidade de Corinto ficava mais próximo da Grécia, então, por várias razões, era uma cidade portuária, né? O porto da Grécia, basicamente, o porto que a Grécia utilizava era basicamente o porto de Corinto. Então, a gente sabe, onde tem porto, basicamente a prosperidade, ela acontece. Mas aí veja que paradoxo, veja que contradição. Paulo tem que estar lembrando, Paulo tem que estar apelando para os ricos, enquanto os pobres fizeram a sua obrigação e expressaram toda a sua generosidade. Então, ele está usando todo esse argumento para poder colocar no coração dos irmãos justamente essa verdade. Ok, gente? Então, a assistência aos santos expressa o quê? Expressa a nossa generosidade. Então, vão se somando. A assistência aos santos é uma graça. A assistência aos santos deve ser feita com alegria. A assistência aos santos expressa a nossa generosidade. Isso aqui tem todo o material que eu tinha prometido para vocês, mas ninguém veio me procurar, com exceção de 2 pessoas. Eu também não produzi mais, entendeu? Está aqui, quem quiser depois é só pegar, viu? Em quarto lugar, a assistência aos santos, ela deve ser voluntária. Em quarto lugar, a assistência aos santos, ela deve ser voluntária. Vejam aí,
versículos 3 e 8. 2 Coríntios 8, 3 e depois o versículo 8. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Porque eles, e aqui eu repito, Paulo está falando dos macedônios, testemunho eu, no caso Paulo, na medida das suas posses, ou de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Meus irmãos, aqui nós encontramos um aprofundamento da questão. Os irmãos de Macedônia, ou os irmãos macedônios, tinham pouco, mas mesmo na pobreza deles, mesmo no resumo que eles tinham em termos materiais, não só eles deram, mas deram além daquilo que eles podiam. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Porque eles podiam ter dado um pouquinho mesmo, né, na proporção, né? Eu tenho pouco, dou pouco. Mas mesmo nas limitações, mas mesmo nas privações, eles deram além daquilo que eles podiam. Isso aqui é que é a igreja avivada. Não é essa igreja que a gente vê hoje não, entendeu? Isso aqui é que é a igreja cheia do Espírito Santo, que foi aquilo que nós vimos na semana passada. Quanto mais nós somos cheios do Espírito, quanto mais nós temos comunhão com Deus, a gente vai revelar essa comunhão, dentre várias coisas, assistindo aqueles que são necessitados. Então, a igreja de Filipos, ela assume justamente essa característica. Os irmãos contribuíram na sua escassez, na verdade foram além das suas dificuldades e deram muito além daquilo que eles podiam, e eles podiam muito pouco, mas eles podiam muito pouco mesmo, certo? Versículo 8, aqui ó, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. É interessante aqui, o que nós encontramos no versículo 8, na verdade o que nós encontramos, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, em relação a esse assunto da assistência aos santos. Você olha aqui para esse texto, você não vai ver nenhum imperativo de Paulo, nenhuma ordem que ele dá, nenhuma ordem. Agora o que é que ele faz? Ele aguça a memória dos irmãos. O que é que ele faz? Ele desperta a consciência dos irmãos. Então ele não impôs essa obrigação. Coríntios, ajudem os de Jerusalém, façam como fizeram os macedônios. Pode olhar, capítulo 8, capítulo 9, você não vai encontrar um imperativo. Por quê? Paulo queria, meus irmãos, que aquilo ali acontecesse voluntariamente, espontaneamente. Ele usou o padrão dos macedônios, sim, para poder aguçar a memória deles, para dizer, olha o que os irmãos fizeram, entendeu? E aí a pessoa cai em si, né? Cai a ficha, como a gente diz na linguagem popular. Então você observa isso. Por quê? Porque Paulo queria que a oferta fosse levantada entre os coríntios voluntariamente, espontaneamente, não é aquele negócio botando no pescoço deles. Não, de jeito nenhum, não era isso que Paulo queria, não era isso que ele desejava. Por quê? A assistência aos santos, ela deve ser sempre voluntária, ok? Voluntária. E mais, a assistência aos santos é um privilégio. A assistência aos santos é um privilégio. Reforçando o que a gente já falou aqui em relação à graça. Olhem aí o versículo 4. Diz o seguinte, falando dos macedônios, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Meus irmãos, aqui eu fico impressionado com o exemplo dos macedônios. Eles deram, mesmo sendo pobres, eles deram além das condições, mas eles fizeram mais. Eles pediram a Paulo, Paulo, nos deixa ajudar. Na verdade, às vezes acontece o contrário, né? A gente está, irmãos, ajude. Aqui foi o contrário. Os irmãos procuraram Paulo, me deixa ajudar. É interessante chamar a atenção aqui para o significado da palavra rogo, né, que nós temos aqui no versículo 4. Significa, literalmente falando, uma súplica insistente. Eles pediram e não se aquietaram. Enquanto Paulo chegou e disse, então faça o levantamento.
Então, arrecade os fundos. Então, ajude os santos. Então, a gente vê não só uma voluntariedade, mas a gente vê justamente essa disposição que mostra o privilégio que eles tinham de participar da assistência aos santos. Por isso é que eles eram ávidos, por isso que eles pediram, por isso que eles suplicaram a Paulo para que pudesse ajudar os santos, porque eles viam que aquilo ali era um privilégio para eles, ajudar aqueles que menos tinham, certo? Então, você vê aqui, outro princípio, você vê aqui outra verdade relacionada à assistência aos santos. Mas não só isso, né, como eu gosto de falar. A assistência aos santos é um ato de consagração a Deus. A assistência aos santos é um ato de consagração a Deus. O que, pastor? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Quando você assiste aos santos, quando você assiste às pessoas em suas necessidades, muito mais, preste atenção nisso, muito mais do que uma ajuda física, você está usando ou está realizando um ato espiritual que agrade a Deus. Veja aí o que nos diz o versículo 5. Veja aí o que nos diz o versículo 5. Falando dos macedônios ainda. Olha só o que diz aqui a palavra. 2 Coríntios 8, 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo esperava, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha só, a ajuda, o donativo que eles levantaram, aquilo ali foi recebido primeiramente não pelos os judeus, não pelos de Jerusalém, mas aquilo ali foi recebido primeiramente por quem? Por Deus. Mas como? Fizeram alguma oferenda ao Senhor? Não, porque Deus viu a sinceridade dos seus corações. E aquilo ali expressou o culto, aquilo ali expressou o louvor, a adoração que eles estavam prestando no auxílio a quem? A Deus, meus irmãos. A ajuda é material? Sim. A ajuda é física? Sim. Mas quando ela é feita com a motivação correta, ela está expressando a sinceridade do nosso coração perante Deus, o nosso desejo de agradá-lo, o nosso desejo de glorificá-lo, e ele vai ser visto através de ações visíveis, materiais. É claro, a gente sabe, existem pessoas que ajudam pela mera ajuda, existem pessoas que ajudam para serem vistas. Está errado, a gente não nega esse fato. A gente não nega essa realidade, mas significa dizer que toda vez que você vai ajudar, vai ser sempre com essa motivação? Que você não pode ajudar com a motivação correta? Pode e deve. E quando você assim o faz, quando você assim procede, você está se dando, primeiramente, não é as pessoas que recebem, não é as pessoas que são beneficiadas com a sua ajuda, mas quando você procede dessa maneira, você está se dando primeiramente a quem? A Deus, gente, a Deus. Então, Paulo compreendia isso, e foi por isso que ele falou, aqui nesse trecho, que a assistência aos santos, ela é um ato de consagração, e consagração a Deus, de consagração e consagração ao Senhor. Ok? Seguindo, a assistência aos santos, ela deve basear-se no exemplo de Cristo. A assistência aos santos, ela deve basear-se no exemplo de Cristo. Vejam aí, versículos 8 e 9. Vejam aí, versículos 8 e 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Então aqui Paulo estava como que colocando uma prova, né, aos coríntios. Ele acabou de falar acerca da diligência dos macedônios, da voluntariedade, do desejo, e através desse exemplo, ele estava ali aguçando a consciência deles, para que os coríntios demonstrassem verdadeiro amor, assim como os macedônios demonstraram. Aí agora ele chega no versículo 9, pois conheceis a graça
de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por nós, ou se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo faz uma fundamentação da disposição que nós devemos ter para ajudar os santos. E ele pega o exemplo, agora não dos macedônios, ele pega agora o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é até utilizada indevidamente para defender a teologia da prosperidade, mas quando você analisa o seu contexto, você vai ver que não tem nada a ver, né? Como diz um determinado escritor, essa é a regra principal de você ter uma compreensão correta da palavra de Deus. Na verdade, ele diz que existem 3 regras principais para você ter uma compreensão correta da palavra de Deus. Ler o contexto é a primeira regra, ler o contexto é a segunda regra, ler o contexto é a terceira regra. Então, tudo na Bíblia é contexto. Tudo na Bíblia é contexto. Por isso que a exposição ela deve ser sempre sequenciada, para que você possa entender o contexto e assim entender naquilo que ela está tratando. Então, é aqui que Paulo ele está fazendo justamente isso. Ele pega o exemplo de Jesus Cristo e ele diz o quê? Que Jesus Cristo ele se fez pobre por nós, por amor de nós, para que nós fôssemos o quê? Ricos. Aí as pessoas pegam, olha aí, Cristo era uma pessoa humilde, pobre, era filho de um marceneiro, então ele morreu por mim para que agora eu tenha prosperidade material, porque Paulo disse isso. Não, Paulo não disse isso. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo, na sua glória, como vivia desde toda a eternidade com Deus, ele se encarnou, assumiu a natureza humana, vivenciando as nossas limitações, convivendo com pessoas pecadoras, chegando ao ápice de ser morto na cruz do Calvário, para quê? Para que hoje nós fôssemos salvos, ricos das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então, Paulo está usando o exemplo de Cristo para quê? Se vocês são ricos, financeiramente falando, se deem aos pobres, assim como Cristo foi rico espiritualmente falando, e fez o quê? Se deu aos pobres, para que nós que éramos pobres, fôssemos hoje o quê? Ricos das bênçãos espirituais da salvação. Então, se teve alguém, meus irmãos, não só, em especial, no sacrifício que ele realizou lá na cruz do Calvário, mas se teve alguém que ao longo da sua vida aqui na terra teve um olhar especial para os menos favorecidos, essa pessoa foi Jesus Cristo. E você vê isso de maneira muito clara, em especial no Evangelho de Lucas, porque você observa ali no Evangelho de Lucas o destaque que é dado aos pobres, aos órfãos, às mulheres e às viúvas. Eram as classes desprezadas nos tempos do Senhor Jesus Cristo, as prostitutas também e os publicanos. Então, Cristo, ele deu atenção especial para essas classes. Ele tinha esse olhar especial com os menos favorecidos. Aqui eu não estou pregando o evangelho social, não, de jeito nenhum, entendeu? Para que a gente não possa cair em alguns equívocos. Mas o que eu estou ensinando aqui é que Cristo, ele não era indiferente à pobreza e à dificuldade das pessoas. E ele tinha um interesse pelos menos favorecidos. Ele não olhava com indiferença os menos favorecidos. Não foi sem razão que depois de um dia de instrução, de cura, e quando ele viu que a multidão que estava seguindo iria ser dispersa sem o alimento, o que foi que ele fez? Multiplicou pães e peixes. Ele podia muito bem ter dispersado aquelas pessoas, ter dispensado aquelas pessoas. Já tinha ensinado, já tinha curado, já tinha passado o dia todo com elas. Vão agora. Mas ele olhou, viu aquela situação e disse, não, eles não podem sair daqui sem comer. E aí, multiplicou os pães, os peixes, todo mundo saiu com a barriga cheia, satisfeito e seguiu a sequência natural das suas vidas. Aí eu vou negar esse olhar que Cristo tinha para com os menos favorecidos? Eu não posso fazer isso, a não ser que eu maculo o ensino da palavra do Senhor. E a gente não pode macular o ensino da palavra de Deus, muito pelo contrário. Então, a gente tem essa resistência? Temos que vencê-la.
E a Bíblia é muito clara nas suas orientações para que isso possa ser vencido. Então, o que Paulo fala aqui é que a nossa assistência aos menos favorecidos deve ter como padrão principal, deve ter como parâmetro principal quem? A pessoa do nosso Salvador, que se deu até mesmo a sua própria vida, para quê? Para nos suprir e nos auxiliar de todas as nossas mazelas espirituais. Então, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa lembrança, então aqui eu tenho um motivo, aqui eu tenho uma razão para me envolver e para me interessar naquelas pessoas que precisam da minha ajuda e do meu auxílio, em especial os santos. Ok? Seguindo, a assistência aos santos, ela deve ser criteriosa. A assistência aos santos, ela deve ser criteriosa. Vamos aí, versículos 11 até o versículo 15. 2 Coríntios 8, versículos 11 até o versículo 15. Abriram aí? Na verdade já está aberto, né? Que a gente não saiu do texto. Então diz aí: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Aqui eu lembro, né? Os irmãos tinham iniciado o processo de arrecadação, pararam, fazia um ano que estava parado. Aí Paulo disse: levem a bom termo, agora façam isso conforme as vossas posses. Aí você diz: mas os macedônios, eles deram além das suas posses. Ora, se você quiser fazer, faça-o. Mas Paulo não está ordenando que faça. Paulo está aqui mostrando a necessidade de critérios. Que você contribua, que você se comprometa, que você assuma a responsabilidade de acordo com a sua condição, de acordo com a sua situação, de acordo com as suas posses. A gente não pode, meus irmãos, se comprometer e depois não cumprir e pensar que isso é normal. Não. O Salmo 15, que mostra lá as características, né, do cidadão do céu, ele diz isso: jura com dano próprio, mas não se retrata. Falou, está falado. Eu disse que vou fazer, eu faço. Entendeu? Então a gente precisa disso, a gente precisa saber disso. Assumir um compromisso, seja ele qual for. Não, vai ser levantada uma campanha, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Faça, meu irmão, faça. Vamos fazer uma viagem, não pode ir, mas assumir o compromisso, corresponda com a sua obrigação. Por quê? Porque é nossa responsabilidade, a gente não pode abrir mão dela. E a gente deve fazer de acordo com as nossas condições. Versículo 12. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Então não adianta você querer fazer o que não pode. Às vezes boa intenção não é suficiente, tem que ter alguma coisa que possa de fato efetivá-la. Mas o que se exige, e o que Paulo ensina aqui, é que haja o que no nosso coração? Boa vontade, que seja de boa vontade. E aí não importa se vai ser 1, não importa se vai ser 2, não importa se vai ser 3, não importa. Que você deve fazer, e você deve fazer com boa ou de boa vontade. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a palavra de Deus, ela nos mostra, ok? E aí segue: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então o que Paulo está falando aqui? Não é que uns tenham alívio e outros possam ter peso, sobrecarga, né? Uns tenham muito, outros tenham pouco, né? Não, mas para que haja igualdade. Só chamar a atenção aqui do significado dessa palavra igualdade. Ela não significa igualdade no sentido de ser igual, porque às vezes o texto no português ele termina não esclarecendo o significado no original. Aqui igual é ser justo. Entendeu? Não é ser igual no sentido de ser isonômico, mas no sentido de se fazer justiça. Então, o que Paulo está falando é isso. Se você tem muito e o outro não tem nada, divida um pouco do seu, para que ele possa ter pelo menos o básico, e você vai ter o muito aí, entendeu? Porque é para que haja essa relação de justiça, não é para que haja uma relação de igualdade, né? Eu tenho 100, divido, fico 50, dou 50 a outra pessoa, e depois fica sem nada. Não, você tem 100... A pessoa só precisa de 5, dê 5, você vai ficar com 95. Então foi feito o quê? Justiça.
foi feito justiça. Então é isso que Paulo está falando aqui. Igualdade aqui não é igualdade de ser igual. Igualdade aqui é no sentido de ser justo. Você pode até perguntar, mas pastor, não podia traduzir melhor a Bíblia, não? Às vezes acontece isso, né? Então, são esses detalhes que muitas vezes a gente tem que aprender, certo? Versículo 14: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade ou justiça, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, o que Paulo está ensinando aqui é justamente isso. No passado, né, os irmãos de Jerusalém, e não só no passado, no presente instante, eles eram abundantes em termos espirituais, né? Tanto foi que de lá que foram enviados os missionários, que acabaram chegando em Corinto, entendeu? Só que agora, em termos financeiros, aqueles irmãos estavam com falta. E em termos financeiros, os coríntios estavam com sobra. Então, o que deveria haver aqui? Uma compensação. Porque se no passado, em termos espirituais, os de Jerusalém abundavam, tanto é que eles enviaram os profetas, e os coríntios, em termos espirituais, não tinham nada, não tinham salvação, não tinha nada, e naquele momento eles foram supridos. Cabia o que agora? Cabia agora os coríntios, em termos materiais, uma vez que foram supridos espiritualmente pelos de Jerusalém, pudessem agora fazer o quê? Ajudá-los. E assim haveria uma reciprocidade na igreja de Cristo, na igreja universal. Universal aqui no sentido de católica, né? Universal no sentido de ser igreja espalhada por Deus em todo o mundo, certo? Em todo o mundo. Então, o que Paulo queria era justamente isso. O que Paulo queria era justamente isso, para que houvesse equilíbrio, para que houvesse justiça. Então, naquele momento, os irmãos de Jerusalém estavam com falta material. Os de Corinto tinham condições materiais de ajudar. Então, divida um pouco com eles. Já que no passado vocês não tinham nada em termos espirituais, eles tinham tudo e vocês foram beneficiados. E assim todos possam existir, assim todos possam viver na justiça. Então, é essa a orientação que o apóstolo Paulo faz. E por fim, ele fala lá no versículo 15: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Ele está fazendo alusão aqui a Êxodo capítulo 16, versículo 18, né, que era no recolhimento do maná, que cada um pegava de acordo com o tamanho da sua família. Se tinha uma família grande, pegava muito; se tinha uma família pouca, pegava pouco, e assim não faltou para ninguém. O apóstolo Paulo fundamenta essa questão dessa justiça, né, no sentido de você repartir para que os outros possam ter pelo menos o básico, para que assim não haja falta para ninguém. O sujeito tem muito, reparte um pouco daquele que não tem nada, para que pelo menos todos venham ter o básico, venham ter o necessário. É essa a ideia aqui do texto sagrado. Ok, gente? Então é por isso que a assistência aos santos ela deve ser criteriosa. Faça seu orçamento. Veja naquilo que você pode apertar. Veja naquilo que você pode encolher, para ajudar a pessoa que precisa. Às vezes a gente vive vidas tão ensimesmadas, né? A gente quer o carro do ano, a gente quer a roupa da moda, a gente quer os eletrodomésticos de última geração, os eletrônicos também, os mais novos que são lançados. Consumismo, 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 consumismo. E às vezes tem uma pessoa que não tem um prato de comer para comer. Uma pessoa não tem um prato de comer para comer. A gente passa e diz: eu sou cristão. Alguma coisa tem que mudar. Não foi esse o evangelho que Cristo ensinou. Não foi esse o comportamento que Cristo teve. Eu não estou dizendo aqui, e a gente vai falar um pouco disso hoje de noite, quando a gente seguir na sequência de Tiago, que a gente vai fazer voto de pobreza. Não estou falando nada disso. Nada disso, entendeu? Até porque você trabalha e você tem que se beneficiar do fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto. Mas a mesma bênção que Deus dá, nos proporcionando condições para que a gente possa evoluir e melhorar financeiramente, Ele também dá oportunidades para que, com aquilo que Deus nos deu, a gente possa auxiliar outros, mostrando assim a nossa generosidade. É uma marca do cristão, é uma característica do salvo. Então, o que eu falo aqui é que a gente evite extremos, mas que nós sejamos o quê? Criteriosos. Eu posso suprimir algum benefício meu para poder ajudar uma pessoa? Eu posso suprimir algum benefício meu para poder ajudar um campo missionário? Ah, não! A minha viagem, eu não abro mão.
São 15 dias no hotel. Não pode ser 10, não. Não, tem que ser 15. Não pode ser 14, não. Não, tem que ser 15. E aí, meus irmãos, nós estamos sendo egoístas. Egoístas. Então, esse critério que a gente precisa considerar. Dá para apertar. E aí você vai ajudando, mesmo com pouco, mas vai se somando. Quando você percebe, você fez um volume muito grande, que supriu, que abundou e que satisfez todas as necessidades. Cada um fazendo a sua parte. Nós temos, trazendo agora para uma aplicação bem particular, a nossa campanha de missões. Cadastrado, né, em termos oficiais na nossa igreja, nós temos 122 membros, só membros. Mas que participam da campanha, chega a 40, Marisa? Que participa da campanha? Chega a 40 não, né? Então não chega a 1/3 da membresia da nossa igreja. Tem coisa errada. Você não pode ajudar com 2, com 5, com 10 reais. Vai lhe fazer falta? Vai lhe quebrar? Eu acho que não. Então, é preciso a gente pensar, é preciso a gente considerar. A gente já está aí há 1 ano, só nessa campanha, e a ideia é que a gente possa fazer outras coisas mais, atingirmos outros campos de assistência, e a gente precisa dessa consciência, para que assim não haja injustiça, no sentido de uns sempre contribuírem e ajudarem, enquanto os outros estão de braços cruzados. Não, mas para que haja o quê? Igualdade, com critério, com boa vontade, com amor, e eu garanto a vocês, não nos vai faltar nada, absolutamente nada. Eu nunca vi uma igreja que fosse generosa, eu nunca vi uma igreja que fosse mão aberta, que lhe faltasse alguma coisa. Nunca vi. E às vezes a gente passa por algumas dificuldades em termos financeiros no âmbito da igreja. Por quê? Por causa disso, entendeu? Fechamos a mão, somos indiferentes aos problemas das pessoas, mesmo esbanjando certos luxos, que às vezes a gente nem tem, né? Mas gosta de esbanjar, e o Facebook está aí para isso, entendeu? Seja para fazer um lanche, seja para isso, para aquilo outro, você tem que postar para mostrar aquilo ali às pessoas, enquanto tantas pessoas passam fome. E aqui, meus irmãos, dou um conselho aqui bem particular, não é obrigado a você fazer ou não, mas não faça isso não. Você vai para um canto, você vai comer, bota no Facebook não, porque muita gente não tem o que você está tendo ali, e aquilo não é uma maldade que você está fazendo com aquela pessoa. Faça para você, não exponha não, entendeu? Eu acho ridículo quando os crentes fazem isso, entendeu? Porque tem muito crente que não tem, e às vezes a pessoa termina pecando, pensando, amargurado, entendeu? Ah, mas o dinheiro é meu, eu faço o que quiser. A consciência do irmão vale mais do que o seu dinheiro, entendeu? Então, viva a sua vida privada, para você mesmo. Você está colocando as coisas para todo mundo ver, não. Viva a sua vida para você mesmo, entendeu? Quer mostrar alguma coisa? Vai pregar o evangelho. Tem um bocado de gente querendo pregar o evangelho, você não faz. Mas qualquer coisa é Facebook. Faça isso não. Isso é ruim. Isso macula a consciência dos irmãos. E eu vejo que Deus, Ele trabalha na vida do seu povo de várias formas. E de certa maneira, essas privações físicas, materiais, pelas quais os judeus passaram, e a necessidade que eles tinham de serem ajudados pelos gentios, de certa forma equacionava essa questão, entendeu? E havia esse equilíbrio, né? Para que eles não se achassem tão autossuficientes, eles tinham os benefícios espirituais. E Deus privava dos materiais para que eles pudessem ser supridos por outros povos, para que assim houvesse o que? Essa igualdade. E aí o orgulho fosse trabalhado. Muito interessante isso aí, muito interessante, porque Deus age dessa maneira, trabalha também dessa forma. Então, eu só queria concluir com uma leitura de uma passagem, está lá em 1 João 3. Eu me lembrei aqui de uma história bem interessante, vou fechar agora, né? Eu era para ter dito logo antes e acabei esquecendo, quando a gente chega na idade é fogo. Havia um pregador, né, inglês, George Whitefield, e foi um dos grandes homens do Senhor, né? E ele era conhecido pela sua eloquência, né? Ele tinha uma eloquência, né, muito forte, e as pessoas se sensibilizavam muito pela maneira que ele falava, né?
até em tom de brincadeira se diz que se ele falasse assim, Melquisedeque, a pessoa já se emocionava, né? Só o jeito que ele falava a palavra. E ele tinha algumas instituições. Ele era pastor, grande pastor, mas tinha algumas instituições de caridade, administradas por ele, que ele mantinha, entendeu? Lá na Inglaterra. E para onde ele ia, ele era muito convidado, era um grande preletor, ele sempre fazia alusão à necessidade de ajudar, né, financeiramente, para os trabalhos que ele tinha. E certa vez ele foi lá para os Estados Unidos, para uma série de conferências lá, no grande avivamento que houve lá, século XVIII. Aí, Benjamin Franklin, que era o presidente dos Estados Unidos até então, soube, né, que ele ia dar uma dessas palestras. E já sabia da fama dele, né? Ele tinha toda essa eloquência, fazia muito apelo em sentido de ajudar. Aí disse, hoje eu não vou levar minha carteira, eu vou assistir lá a pregação de Whitefield e não vou levar minha carteira porque eu não vou doar. Aí ele foi, assistiu a pregação, aí no final ele estava com o vizinho disse, amigo, me empreste dinheiro que eu vou ter que doar. Ele foi convencido por isso, entendeu? Então, essa questão da gente ser sensibilizado para a ajuda, para o auxílio. Eu nem sabia desse aspecto de Whitefield. Para mim ele era apenas um grande pregador. E depois eu tomei conhecimento que ele também ajudava nas causas sociais. Eu achei interessante isso aí. Eu estava pensando nessa semana e vi. Para você ver, meus irmãos, que a igreja ela trabalha dentro desses dois campos, ensinamento, assistência, e na história da igreja a gente percebe isso, ok? Então, 1 João 3, só para fechar, eu já estourei meu tempo, só para fechar, e aí fica assim, o 2 Coríntios 9 para outra oportunidade, para a gente poder fazer a exposição do capítulo. Versículos 16 a 18. Olha só o que diz aqui a palavra. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, ou seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não menos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Precisa ensinar isso aqui? Está claro, né? O apóstolo João, ele é claro. Se você possuir recursos deste mundo e ver a pessoa passando necessidade, fechar os olhos, como é que você vai permanecer no amor de Deus? Por isso que a gente deve amar, não de língua, mas de fato e de verdade. Então, é assim que a gente demonstra, melhor dizendo, amor para com o nosso próximo, também para com os nossos irmãos. Ok, meus irmãos? Então, desculpem não ter feito uma aula hoje tão participativa, mas eu precisava vencer esse conteúdo. E se você quiser depois, eu reproduzo para você, para que você possa acompanhar tudo que foi trabalhado nessas últimas 4 semanas. Semana que vem, a gente volta para a lição Grandioso És Tu, os jovens vão para as suas classes, os adolescentes também, e a gente vai seguindo aqui a vida normal, até que surja um outro tema interessante, aí a gente faz tudo de novo, certo? Para poder trabalhar com a igreja de maneira completa. Não nos esqueçamos, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.